Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, nos próximos vídeos eu vou falar muito pretendo falar sobre a história do Brasil, que eu acho importante, né, já que nós estamos dentro desse contexto, a gente precisa entender a nossa sociedade, né, a sociedade em que a gente vive. E para isso a gente precisa entender a história dela, precisa conhecer a história do Brasil. Mas antes disso, eu resolvi então trazer uma sugestão de livro, principalmente para aqueles que não são historiadores ou para aqueles que estão iniciando no curso de história, né? Ou para quem é professor também, né? Então, que também já devem conhecer, obviamente, né? Se é professor de história. Né? Então é esse livro aqui, que é História do Brasil, ou também conhecido como o Borão. Por que ele é conhecido como Borão? Bom, primeiro porque o historiador que escreveu esse livro, historiador brasileiro Boris Fausto, é um historiador bastante conhecido, bastante famoso. E por que ele se chama Borão, o apelido do livro? Bom, exatamente por isso, pela grossura dele. Então é um livro grande, um livro grosso. Vocês podem olhar nas páginas, a letra não é grande. Mas não só por isso que ele tem esse apelido, esse é um livro que se pretende falar sobre toda a história do Brasil. É claro que eu vou falar sobre isso também, sobre os aspectos positivos e alguns cuidados que a gente tem que ter. Bom, os aspectos positivos é justamente sobre, ele se propõe a ser um livro para todos, né? Principalmente para aqueles que não são historiadores ou estão começando. Ele é um livro, então, ele é muito didático, ele é um livro objetivo, então ele aborda as questões de maneira fácil, a escrita dele, ele coloca exatamente aquilo que ele está querendo dizer, né? E coloca de forma objetiva, então é fácil de entender o determinado contexto que ele tá falando, né? Então isso é muito legal dele, e como ele mesmo fala e como ele acredita, a história ela tem que ser acessível a todos, eu acredito nisso, então um livro desses é muito legal de ter. Agora, qual é o problema? Quais são os cuidados que tem que ter? Porque justamente como ele pretende falar sobre toda a história do Brasil, ele não consegue fazer isso, porque é impossível falar sobre toda a história do Brasil num livro, mesmo que ele seja dessa grossura. E como ele mesmo fala, né? Esse livro não é a história do Brasil, é uma história do Brasil, um recorte. Lembra que a gente já falou sobre a questão do recorte? Então a gente tem que ter o cuidado de que esse é um livro que muitos assuntos, a maioria deles ele trata de forma superficial. Então a gente vai aprender os fatos daquilo que aconteceram, mas a gente não vai se aprofundar nele. Então isso que tem que ter algum cuidado em relação a isso, assim, sabe? Então alguns temas que são importantes a gente aprofundar para entender melhor a nossa sociedade, ele não é aprofundado nesse livro, né? Então esse que a gente tem que ter o cuidado. Mas de modo geral é um livro bom para quem quer conhecer um pouco mais, quer conhecer a história do Brasil, né? Os principais fatos, né? Os considerados principais fatos. Outra coisa que eu lembrei agora é justamente que ele aborda, e ele fala, é uma escolha consciente dele, ele aborda questões econômicas, políticas e sociais, deixando de fora as questões culturais, que a gente sabe que são muito importantes na formação de uma sociedade, né? Mas ele é uma escolha consciente do autor e ele deixa isso claro na introdução do livro. Então, se a gente vai estudar as questões culturais da história do Brasil, a gente não vai encontrar aqui. Mas de resto, ele é um livro muito bom e é muito recomendado para quem quer começar a conhecer a história do Brasil, né? Então, super recomendo esse livro, ele é muito legal. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.